Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Ana Cruz, eu sou educadora há mais de 10 anos, já dei aulas de espanhol, aulas de inglês e eu venho propor agora que os meus conteúdos, eu venho lhe convidar, na verdade, né, a fazer parte dessa nova safra de conteúdos que eu vou começar a fazer e que tem a ver com não apenas aprender inglês, mas misturar inglês e cidadania global. Tenho uma experiência de mais de 30 anos vivendo em Portugal, na Espanha, na Holanda, na Suíça e na Alemanha. E então eu quero juntar esses meus conhecimentos para te dar algumas dicas, sugestões que podem ir um pouco além de apenas te falar como ou te direcionar em como aprender inglês. A minha intenção, ela vai agora um pouco por outro caminho. Eu quero falar um pouco e misturar também algumas das minhas formações acadêmicas. Eu sou licenciada, graduada em estudos europeus com minor em Sociologia, Direito e Economia. Eu tenho uma pós-graduação em Governança e Compliance. Eu tenho uma pós-graduação em Direito da Família. Eu tenho uma pós-graduação também em Direito Penal e Medicina. E tenho uma pós-graduação também em Metodologias de Pedagogia com Gaming. Então, eu quero juntar esses conhecimentos e eu também estou terminando agora o meu mestrado em gestão, né, administração. E eu quero juntar um pouco de todas essas formações e também um pouco da minha experiência e dos meus conhecimentos relativamente à sociologia, filosofia, direito, um pouco do mercado de trabalho na Alemanha, de Portugal, da Espanha, e trazer um pouco essa perspectiva também cultural, porque eu acredito que existe um grande impacto além da língua quando a gente se muda para um outro lugar, e muitas das pessoas que estão tentando aprender um novo idioma, elas têm uma pretensão de ir para um novo lugar, ir para outro país, e eu quero trazer um pouco da minha experiência e um pouco dessas questões sobre cidadania, direito, mercado, as mulheres principalmente. Não que os homens não possam assistir ou acompanhar esse conteúdo, é um conteúdo para qualquer pessoa, mas ele também é muito voltado para as mulheres, justamente por eu ser mulher e saber que os nossos trajetos às vezes são um pouco diferentes e passamos por perrengues diferentes, né? Os homens também terão os seus próprios desafios e nós mulheres temos os nossos desafios, então a minha pretensão aqui é trazer essa perspectiva que eu quero começar a analisar com vocês a partir de hoje. Aí eu queria deixar essa inquietação, né, do que é a comunicação. Porque muitas das vezes a comunicação você pode pensar que é a língua, é o idioma. E na verdade a comunicação vai muito além disso. Tanto é que quando muitas vezes nós estamos calados, nós estamos comunicando. A neurociência, ela fala que a metade ou mais da metade da nossa comunicação, ela é feita através de gestos, ela é feita através de linguagem corporal. Então nós estamos falando de diversas outras coisas que vão muito além do idioma. E é sobre isso que eu também quero abordar com vocês. Até mesmo porque quando você está em outro país, a maneira de se comunicar é diferente. Para algumas pessoas do Brasil para Portugal, por exemplo, pode parecer que o português é um pessoal mais frio, mais direto, mais bruto, mas para o português, observando o brasileiro, pode achar que também o brasileiro é mais desorganizado, que talvez não seja tão educado, ou que talvez seja um pouco invasivo. E eu vou dar um exemplo muito claro para falar sobre essa situação. Eu morei muitos anos nesses países que eu citei anteriormente, principalmente em Portugal, e nos últimos anos eu tive muito presente na Alemanha. E na Europa e na Alemanha, por exemplo, mais do que em Portugal, é muito normal as pessoas serem extremamente diretas com você. E isso não é uma questão de falta de educação. Para o brasileiro, ele iria ver como falta de educação.
Por exemplo, um exemplo simples que pode acontecer em Portugal, no Brasil e na Alemanha. Você conhece uma pessoa agora, em alguma circunstância, num restaurante, no trem, no banco, esperando no hospital, numa clínica, no trabalho. Você vai começar um trabalho e conheceu agora uma pessoa, um pai, uma mãe, dentro de uma escola onde o seu filho estuda. Aí você pergunta para a pessoa o que é que a pessoa faz da vida, né? Qual é o emprego dela, qual é a profissão dela. Algumas pessoas poderão não responder e poderão, inclusivamente, não gostar da sua questão. E poderão dizer a você, cara, você não tem nada a ver com isso, isso não te diz respeito. Uma pessoa no Brasil ficaria nitidamente ofendida. Uma pessoa na Europa, dentro de Portugal ou da Alemanha, principalmente na Alemanha, não se ofenderia tanto e possivelmente nem sequer faria essa pergunta. Muito menos perguntaria quanto é que você ganha. Isso é uma coisa muito normal no Brasil, porque as pessoas são mais expressivas, as pessoas são mais abertas, as pessoas conversam sobre tudo de forma muito... tudo também mais ou menos não, né? Porque se você for debater religião ou política, as pessoas já são muito sensíveis, que é uma coisa que, por exemplo, na Alemanha as pessoas não são tão sensíveis. Tanto que o alemão, ele até hoje é visto com um certo preconceito por causa das 2 guerras mundiais que eles deram início. Até hoje a Alemanha é muito associada a políticas de extrema direita, e nesse momento o segundo partido político mais forte da Alemanha é o AfD, que é um partido de extrema direita. Mas os alemães são bem tranquilos assim para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, para falar sobre o Hitler, para falar sobre todos os acontecimentos, tanto que, por exemplo, fazer a saudação nazi é crime na Alemanha. Então, assim, eles são muito tranquilos para falar sobre essas questões. Mas para falar sobre questões pessoais, as pessoas já não são tão tranquilas nem tão abertas. Elas acham que você não tem essa liberdade nem essa intimidade para estar perguntando quanto é que elas pagam na casa delas, ou de aluguel, ou porque compraram, ou se não compraram, como é que compraram, onde é que elas trabalham. E no Brasil existe essa liberdade. Não estou dizendo que é todo mundo, eu estou falando de forma genérica. Então, é um pouco sobre isso que eu quero abordar, sobre a minha experiência, sobre a minha formação, misturar um pouco disso tudo para trazer essa vivência para vocês que acompanham o meu conteúdo ou para que passem a acompanhar o meu conteúdo, porque a comunicação ela vai muito além da língua. Por exemplo, na Alemanha, uma coisa que eu reparei ao longo dos últimos 3 anos que eu tive por lá é que se uma mãe, por exemplo, e um filho estiverem na rua, andando pela rua, a mãe, se vier um carro, ela sempre fica na frente do filho. Se for um homem e uma mulher, normalmente o homem fica na frente da mulher. Então, eu interpreto isso como uma maneira das pessoas protegerem aquilo que elas acham que é mais frágil, né? Então, isso é uma comunicação não verbal. Isso é uma estrutura comportamental em sociedade, né? No caso, na sociedade alemã. Então, eu quero falar um pouco sobre esses diferentes blocos que a gente vai começar a explorar a partir de hoje, sobre identidade e cultura, comunicação intercultural, o inglês na prática vivencial, as mulheres pelo mundo, o mercado global, direitos e cidadania, planejamento internacional. Porque às vezes você pensa em migrar, mas você não sabe nada sobre o país, você não aprendeu nem o básico do idioma, e aí vai ser muito mais difícil para você essa adaptação inicial. Até porque quando a gente deixa a nossa casa, deixa a nossa família, é sempre difícil, né? É uma mudança e normalmente a gente faz por motivos financeiros. Então, quanto mais preparo você tiver, melhor vai ser para você no futuro. E esse foi só a pequena introdução que eu quero falar sobre o inglês e cidadania global. E eu te vejo brevemente.